Bem-vindos ao Ligados na Palavra. O tema de hoje, tema dessa sexta-feira, a batalha pelo trono, ou seja, a luta entre o bem e o mal. Você acredita nessa luta? Você acredita que nós estamos debaixo de um grande conflito? Você acredita na existência de Satanás? Você já se perguntou por que as tragédias acontecem? Onde está Deus quando isso acontece? Algumas pessoas que nós entrevistamos com a nossa equipe de externa se fazem essas mesmas perguntas. Nós vamos assistir agora esse vídeo. O mal? Não. Você acredita em Deus, diabo, Satanás? Não sou ateu, cético, materialista. Não acredita nem que existe uma coisa ruim que possa acontecer, uma guerra de pessoas boas com pessoas más? Não, existe luta de ideias, né? Cada um acha que está certo e tenta prevalecer sua ideia. Claro que uma ideia é melhor que a outra, mas no final são ideias, coisas de humano para humano mesmo. Você acredita na existência do diabo, Satanás, Deus? Acredito na existência do diabo, de Deus. Acredito no diabo porque a gente vê todo esse mal aí acontecendo no mundo. E acredito em Deus porque a gente vê o bem também acontecendo. Você acredita que quem é mais forte? Deus. E você acredita na existência então do diabo, Satanás? Não. E você acredita na luta entre o bem e o mal? Sim, acredito. Você acha que Deus é o bem e Satanás é o mal, ou o diabo, ou coisa parecida? Teoricamente sim, eu não diria exatamente Deus ou Satanás, talvez exatamente as coisas materiais que a gente possa pensar. Coisas ruins são o mal e coisas boas são o bem, talvez não literalmente dar nomes. Você acredita na luta entre o bem e o mal? Sim. Você acredita que o bem é Deus e o mal é Satanás? Não necessariamente Satanás, eu acho que Satanás está dentro de nós, quando nós estamos longe de Deus. Leandro, você acredita na luta entre o bem e o mal? Acredito muito na luta entre o bem e o mal, onde sempre Deus prevaleceu. E quem que é o mal nessa história? O mal é o maligno mesmo, é o famoso Satanás. As catástrofes e as coisas ruins que acontecem é obra do acaso, ninguém interfere? Catástrofes naturais, um pouco a gente paga pelo trato que a gente dá ao planeta, falando ecologicamente, e parte delas são inevitáveis, né? E coisas que a gente faz como eu disse, minha opinião é que o ser humano tem o tal do livre-arbítrio, né? Se a gente for puxar um pouco pela Bíblia, mas é o ser humano mesmo que paga ou recebe pelo que faz, mas de forma direta mesmo. Você acha que as catástrofes, as mortes, os sofrimentos são causados, é uma punição para as pessoas que não foram boas, é Satanás que manda, é Deus que permite? Eu imagino assim, a pessoa ela colhe aquilo que ela planta, ou seja, se ela plantar o mal, ela vai colher o mal, se ela plantar bem, ela colhe o bem. Imagino que tanto Deus jamais deixaria, mesmo aquela pessoa que talvez faça o mal, ele não deixaria de olhar por ela. Mas talvez uma força maior, que seria o mal, justamente Satanás, possa interferir, realmente acontecer essas catástrofes e questões ruins aí sim. Quando acontece uma coisa ruim na vida da gente, uma morte, um sofrimento, a gente está colhendo alguma coisa que a gente plantou? Acho que vem muito do karma, né? Fala-se muito do karma e eu acredito nessa hipótese. Onde você acha que Deus está quando acontecem essas catástrofes, essas coisas ruins? É tudo para o nosso aprendizado. Mas coisas ruins acontecem com pessoas boas, certo? Digamos uma catástrofe, um terremoto, um maremoto. Onde você acha que Deus estava quando aconteceu isso e destruiu, dizimou uma cidade inteira? Acredito que nós escolhemos, nós temos direito de escolha e nós escolhemos o bem e o mal. E nessa escolha nós às vezes nos perdemos e permitimos, né, que aconteça as catástrofes. E onde você acha que está Deus quando acontece uma catástrofe, um terremoto, um maremoto, um furacão? Onde está Deus? Porque com certeza tem pessoas boas ali no meio que sofreram também. Mas o Senhor Jesus disse que quando nós víssemos acontecer fome, guerra, peste, enfermidade,
um aviso que ele está chegando. E isso aí já está previsto acontecer tudo, e eu tenho que me cuidar, você tem que se cuidar, porque Deus está ao seu lado. Então, e você? O que você pensa sobre isso? Como nós assistimos, os pensamentos, as ideias sobre esse assunto são os mais variados possíveis, né? Dependendo da cultura religiosa, da crença que cada um de nós venha a ter. Mas nós vamos, como fazemos de costume, consultar a palavra de Deus. Nós vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre isso, porque aqui está a fonte da verdade, escrita por um Deus que é a fonte da nossa vida. Antes de nós abrirmos a Bíblia, de nós pesquisarmos sobre esse assunto, nós vamos orar pedindo a presença do Espírito Santo. Feche seus olhos. Pai querido, Deus amado, Deus bendito. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de mais uma vez estarmos na Tua presença, diante da Tua palavra, para examiná-la conforme Tu nos orientas e assim encontrarmos ensinamentos, correção, advertência acerca desse assunto, da luta entre o bem e o mal. Vem estar conosco, Senhor, através do Espírito Santo. Ilumina também, Pai Santo, a mente desse Teu querido que está nos assistindo agora através da internet. Que o Teu Santo Espírito esteja nele, que os Teus anjos estejam em torno dele, Senhor, para que tenhamos sabedoria vinda do Teu trono de graça, possamos confiar na Tua palavra, que é a verdade, nesse padrão, nesse parâmetro que Tu estabeleces para nós, Pai Santo. Vem estar conosco, nos cerca com os Teus anjos, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Antes de nós iniciarmos esse estudo, eu gostaria de mandar um abraço para duas pessoas que nos assistem sempre. Uma é o Mário Mendonça, queria mandar um abraço, embora um pouco atrasado pelo aniversário dele na sexta-feira passada. Que Deus te abençoe, Mário, uma vida longa, uma vida feliz e uma vida com muita saúde. E também para a Arlete. A Arlete mora em São Paulo e ela nos assiste toda sexta-feira. Ela é irmã da Yara Lupe, a nossa amiga querida aqui da Igreja Central. Um abraço para vocês, que Deus abençoe e que o Espírito Santo nos conduza a partir de agora. Veja, a Bíblia nos ensina o seguinte, e nós não temos dúvida com relação a isso, porque nós provamos isso, nós temos experimentado isso na nossa vida. Todo o universo, tudo à nossa volta, nos diz que Deus é amor. Em 1 João 4,8 está escrito: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, voltamos ao nosso tema. Deus é amor. Não temos a menor dúvida sobre isso. Por que as tragédias acontecem? Por que as crianças morrem? Por que os aviões caem? Por que acidentes de carro? Por que as catástrofes naturais? Por que o caráter do homem ficou tão deformado, uma vez que nós assistimos, já estudamos em estudos anteriores, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus? É sobre isso que nós vamos estudar e nós vamos encontrar respostas para essas perguntas. A Bíblia diz que Deus é amor, que Deus é criador, que Deus é mantenedor. E lá em Hebreus 11:3 diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, Deus criou todas as coisas. O nosso planeta criou as galáxias, outros planetas, as estrelas, enfim, todo o universo. Tudo que existe no universo foi criado por Deus, pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela produz vida. Quando Deus fala, Ele não está emitindo simplesmente um som. Quando Deus fala, alguma coisa acontece.
E pela palavra ele criou todas as coisas. Agora nós vimos na semana passada e na outra sexta-feira também, na retrasada, o quanto nós somos especiais para Deus, porque ao invés de mandar e o homem aparecer, ele nos modelou, ele nos moldou com as próprias mãos. A Bíblia nos diz ainda, em Salmos 148, versos 2 e 5, que Deus criou todos os anjos. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Todas as coisas que os nossos olhos contemplam, tudo aquilo que nós não conseguimos ainda alcançar, tudo foi criado por um Deus de amor, que tinha um único objetivo. Tudo que ele criou foi para expressar o amor que ele tem e que ele é. Ele criou criaturas para que pudesse amar essas criaturas e também para ser amado por essas criaturas. E assim foi com todos os anjos. E quando Deus criou todas as coisas, o universo e depois, mais para frente, a Terra, o planeta Terra, a palavra-chave da criação de Deus era liberdade. Existia harmonia, existia amor e plena liberdade. Deus criou seres livres, dotados de vontade própria. Mas ele nos diz assim: escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. É o que está em Deuteronômio 30, 19. Esse poder de escolha Deus deu tanto aos anjos quanto aos homens. O profeta Isaías nos conta que a partir de um determinado momento, ele relata o que aconteceu no universo. Veja só, Isaías 14, verso 13 e 14. Um anjo, criado perfeito por Deus, começou a ter pensamentos diferentes. E a Bíblia diz: e tu dizias no teu coração, olha a pretensão dele, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer ameaçou a harmonia do universo, a harmonia do céu, porque ele começou a querer ser igual a Deus. E o profeta Ezequiel também fala sobre isso. Ele diz em Ezequiel 28 que Deus não criou Satanás. Ele estava no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas se cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Quem ele era? Era querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. E olha esse texto. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Veja, a Bíblia nos diz claramente quem era Lúcifer. Nos diz que ele foi criado por Deus, nos descreve inclusive a sua roupa, feita de pedras preciosas, diz que o botão ou o zíper da roupa de Lúcifer era feito de ouro e que ele andava no brilho das pedras afogueadas. Ou seja, ele estava tão próximo do trono de Deus que o piso por onde ele caminhava refletia a glória de Deus. Tudo aquilo resplandecia. Ele era um querubim da guarda, ou seja, era o anjo criado por Deus que estava mais próximo de Deus.
Ele era... nós vamos ler daqui a pouco que ele era o sinete da perfeição da criação de Deus. Era o mais, provavelmente o mais belo, o mais poderoso, o mais inteligente, o mais superdotado por Deus. E por ser tudo isso, ele achou que ele podia ser como Deus, que ele não precisava de Deus. E nós vamos ver como essa propaganda, como essa filosofia que ele desenvolveu lá no céu, ele traz para os dias de hoje. Como isso ainda serve de base para o slogan dele, para a cobiça dele, para a inveja dele de querer ser como Deus, de querer ocupar o trono de Deus, ou melhor ainda, ou pior ainda, melhor dizendo, ele queria estabelecer o trono dele acima do trono de Deus. Ele era, por assim dizer, o primeiro-ministro do céu. Ele era amado pelos anjos, foi criado por Deus para ser líder, ele é um líder nato, né? Bastante entendido em música, e usa hoje a música como um instrumento para seduzir, para enganar. E a Bíblia nos deixa bem claro que ele era perfeito desde o dia em que ele foi criado, até que se achou iniquidade nele. Iniquidade é pecado. Veja, Deus criou Lúcifer, não Satanás. A maldade, ele não tinha, como nós temos, inclinação para o mal. Ele estava na presença de Deus, diante do trono de Deus. Veja só, por isso que a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para não cair, né? Foi diante do trono de Deus que o pecado se levantou, porque ele começou a acariciar no coração dele a maldade, a cobiça, a inveja, o ódio. E assim surgiu o pecado. Deus, você pode se perguntar, né? Deus não sabia de tudo isso com antecedência? Deus não é presciente? Com certeza Deus é. E é exatamente sobre isso que nós estamos estudando. Nós vamos encontrar respostas para esses questionamentos. Porque normalmente, quando as tragédias acontecem, a reação imediata do ser humano é perguntar por quê? Por que, Senhor? Onde está Deus quando as tragédias acontecem? Deus não sabe do que nos acontece? Deus não pode intervir, então? Nós vamos encontrar respostas para essas perguntas. Continuando, indo mais à frente na Bíblia, nós vemos lá em Ezequiel 28:12, aqui esse texto fala também sobre o rei de Tiro. Ezequiel 28 tem dupla aplicação. Tanto fala sobre o rei de Tiro, um rei um homem vil, pai de Jezabel, uma das mulheres mais infames do Velho Testamento. Ele era tão vil, ele era tão pecador que ele é comparado a Satanás, né? Então o capítulo 28 tanto fala do rei de Tiro como fala de Satanás. E lá está escrito: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Assim era Lúcifer. O significado do nome Lúcifer, portador de luz. Foi esse ser, foi essa criatura que Deus criou, que Deus privilegiou. E ele se voltou contra Deus. E, obviamente, que Deus tinha como resolver a questão no ato, né? Porque aconteceu essa rebelião, essa rebeldia de Lúcifer, começou a contaminar o céu. Veja o que aconteceu. Apocalipse 12 nos diz que houve batalha no céu. Houve uma guerra no céu.
naquele universo perfeito que Deus tinha criado, onde o amor, a felicidade, a harmonia prevaleciam, a liberdade também, Lúcifer escolheu, ele era dotado de vontade própria, assim como cada um de nós também, escolheu se voltar contra Deus. E ele começou a fazer, como diz a Bíblia, fofoca no céu. Ele começou a falar para os anjos que se eles já eram tudo que eram, sendo submissos a Deus, imagine se eles não precisassem obedecer a Deus. Imagine aonde eles chegariam. E assim ele consegue envolver 1/3 dos anjos do céu. Veja o que a Bíblia nos diz. Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Veja, a Bíblia nos diz que houve uma guerra no céu. De um lado estava Miguel e seus anjos, do outro lado, o dragão e seus anjos. O dragão, nós acabamos de ler, quem ele é? Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Agora, quem é Miguel? Veja, Apocalipse 12:9, nós lemos no texto anterior que Miguel expulsou os anjos maus do céu. Eles não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Então, Miguel expulsou 1/3 dos anjos para a terra. Quem foi que fez isso? Quem é que estava na liderança dos anjos bons? A Bíblia nos diz ainda, em 1 Tessalonicenses 4,16, o seguinte, que a voz que vai ressuscitar os mortos é a voz do arcanjo. Em João 5,25, nos dito que a voz que vai ressuscitar os mortos é a voz do Filho de Deus. Miguel é o nome que Jesus adota toda vez que se defronta com Satanás. É um nome de honra. O significado do nome Miguel é quem é semelhante a Deus. Quem que é semelhante a Deus? A não ser o próprio Deus. E a palavra semelhante no hebraico significa igual. Quem que é igual a Deus? O próprio Jesus. Então, ele é chamado de Arcanjo Miguel. Como Satanás quis ser como Deus, Jesus adota o nome Miguel, porque só ele é como Deus. E nós temos várias provas na Bíblia de que Miguel é Jesus. Nós temos ainda mais algumas passagens no Apocalipse 12, Judas 9 fala sobre isso também. Daniel, no livro de Daniel, nós encontramos várias referências a Miguel como sendo Jesus. Em Êxodo, lá naquele episódio de que Moisés sobe ao monte e se defronta com a sarça ardente, a Bíblia nos diz assim, e disse, não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Êxodo 3, 5 a 6. Um episódio semelhante é relatado em Josué 5, 14 a 15, quando Josué estava numa batalha e de repente aparece um anjo, um soldado, e ele diz que ele é príncipe, que ele é anjo do exército do Senhor, para que Josué tire também as sandálias, porque ali onde ele está pisando é terra santa. São várias as evidências na Bíblia de que Miguel é Jesus. E nesse momento, se restou alguma dúvida
acerca desse assunto ou de qualquer outro assunto que você queira entender melhor, nós temos a oportunidade de você poder fazer as suas perguntas através do chat. Entre lá, deixa a sua pergunta registrada lá que a gente vai responder. Ou se não, se você preferir, você pode vir aqui à rua Carlos de Carvalho, número 400, onde nós estamos, e aí a gente se debruça mais ainda sobre a Bíblia. Eu só não estou aqui às segundas-feiras, mas o restante da semana você me encontra aqui. E eu terei o máximo prazer, o maior prazer, em examinar mais de perto a Bíblia com você. Veja, o que foi relatado agora, tudo isso aconteceu lá no céu, veja só, antes da criação do planeta Terra. Lúcifer se rebelou contra Deus lá no céu. Deus suportou a sua presença durante séculos. Ele foi advertido, ele foi exortado para que voltasse atrás, para que se arrependesse, mas ele não quis. Ele não quis porque ele achou que ele já tinha ido longe demais. E ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos do céu de que não valia a pena voltar atrás. Que eles podiam muito bem viver sem um relacionamento com Deus. Que eles não precisavam desse Deus. Mesmo com essa rebeldia, mesmo Deus entendendo e enxergando as consequências dessa rebelião, o projeto de criação do planeta Terra foi mantido. Porque Deus tinha a saída, tinha a solução, caso o homem viesse a pecar. E veja só, nesse momento, eu queria fazer algumas perguntas para que a gente pudesse raciocinar melhor sobre esse assunto. Deus é onisciente. E a Bíblia nos mostra, através das profecias, o quanto ele é presciente também. Se Deus sabia, já havia acontecido o pecado no universo. Lúcifer e os anjos que ele conseguiu convencer, trazer para o seu lado, pecaram. Deus sendo presciente, antes de criar o homem, Deus não sabia que o homem ia pecar? Deus não sabia que o coração humano ia se tornar mau, ia se tornar cruel, que o caráter do homem, que Deus iria criar a sua imagem e semelhança, se perverteria com o pecado? Deus não sabia as consequências dessa criação? Para mim, Rita, essa é uma das maiores evidências do amor que Deus tem por mim. Mesmo sabendo quem eu seria, Deus me criou. Mesmo sabendo quem eu seria, antes de me criar, Deus já me amava. Você e eu somos alvo do profundo amor de Deus. Então, quando você se questionar sobre as dificuldades, sobre o sofrimento, sobre as doenças, pense nisso. É óbvio que assim como Jesus fez no passado, quando esteve aqui nessa terra, Jesus curou tantas pessoas, ressuscitou os mortos, alimentou multidões. Hoje ele conserva o mesmo poder, ele é Deus, e ele gostaria de fazer as mesmas coisas. Por que Deus não cura todas as pessoas? Por que Deus não evita a morte de crianças inocentes? Ele gostaria de andar por vilas, por hospitais, por clínicas, por cidades e curar todas as pessoas. Deus gostaria de atender todas as orações nesse sentido, para evitar que vidas fossem ceifadas drasticamente através de acidentes. Deus gostaria de evitar as catástrofes, as inundações, os terremotos. Por que Deus não faz isso? Porque Deus não destruiu Satanás imediatamente. Deus poderia, ele não precisaria nem estender a sua mão para Satanás, para que ele deixasse de existir. Se Deus tem o poder de criar todas as coisas através da palavra, bastaria Deus querer e Satanás
deixaria de existir. Mas pense uma coisa, se Deus agisse dessa forma, se Deus tratasse das tragédias, das catástrofes, como nós gostaríamos que Ele tratasse, que Ele agisse, nós, seres humanos, e todo o universo, não conheceríamos, em toda a sua extensão, a tragédia do pecado. E isso poderia resultar numa tragédia maior ainda. Com certeza absoluta, o mal, o sofrimento, o pecado se intensificaria e se alastraria com muito mais rapidez por todo o universo. Então, por que Deus não age da forma como nós gostaríamos que Deus agisse? Porque Deus é sábio. Porque Deus sabe. Porque Deus escolheu a forma de melhor demonstrar a verdadeira natureza do pecado. Deus sabia que seriam necessários milhares e milhares de anos. Deus sabia que seriam necessários muito e muito tempo para que todo o universo pudesse enxergar que quem estava errado era Satanás. Porque lá no céu, Satanás acusou a Deus de ser injusto, de ser intransigente, de exigir demais das suas criaturas. Ele se rebelou contra o governo de Deus, contra o trono de Deus, contra a lei de Deus, difamou o caráter de Deus. E isso se espalhou por todo o universo. Como disse alguém que foi entrevistado, e nós assistimos o vídeo no começo do programa, muitas das coisas que acontecem, a maioria das pessoas, quando o ser humano é muito engraçado, porque quando nós falamos das nossas coisas, das coisas que fazemos, das coisas que temos, daquilo que somos, nós creditamos o mérito de tudo isso a nós mesmos. Agora, as coisas ruins que nos acontecem, muito facilmente nós culpamos a Deus por isso. Essa política, essa campanha contra Deus vem lá do céu. Ela tem origem satânica. E Deus está dando tempo ao tempo. Deus está está permitindo que Satanás mostre o seu verdadeiro caráter. Que, infelizmente, essa luta ainda vai durar algum tempo. Ela vai durar até todo ser humano se decidir por Deus ou por Satanás. Lembre-se, livre-arbítrio, poder de escolha. Lá em Josué 24:15, Deus nos diz assim: escolha hoje a quem você vai servir. Você vai servir, você vai seguir, você vai amar, adorar e obedecer a Deus ou a Satanás. As decisões que nós tomamos, as escolhas que nós fazemos ao longo da nossa vida, demonstram de que lado nós estamos. Quem é o nosso Senhor? Veja, tudo isso aconteceu lá no céu, mas o grande conflito não se restringiu só ao céu. Ele se estendeu e olha o que a Bíblia nos diz. A Bíblia mostra que a Terra, o nosso planeta, foi atingido, foi envolvido nessa grande disputa. Veja, Apocalipse 12:12 diz assim: por isso festejai, ó céus, porque Satanás foi colocado para fora, ele e os rebeldes, os anjos rebeldes junto com ele. E a Bíblia diz: por isso festejai, ó céus, e vós o que neles habitais. Festejem porque Satanás foi colocado para fora. Deus suportou durante séculos e ele não quis retroceder, ele não quis se arrepender. E a Bíblia continua dizendo: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. E Lucas 10:18 nos diz o seguinte: eu vi a Satanás como raio cair do céu. Para onde ele veio? Para a terra. Não pense
que Deus criou a terra para ser o domicílio de Satanás. Deus criou a terra, inicialmente, nós vamos ler sobre isso, perfeita, bela. Criou seres humanos perfeitos, felizes. Simplesmente o planeta Terra foi o único que deu ouvidos à campanha que Lúcifer, agora Satanás, começou lá no céu. Veja de que forma que ele agiu. Veja, a terra que Deus criou era perfeita. Gênesis 1:31 diz assim: viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Quando você lê o capítulo 1 de Gênesis, você observa que a cada coisa criada por Deus, nós vemos primeiramente que Deus é um Deus, além de ser majestoso, amoroso, Pai cuidadoso, Ele é um Deus de ordem. Ele primeiro preparou o ambiente e depois Ele povoou esse ambiente. Ele preparou as águas, povoou as águas, preparou a terra, cobriu de vegetação, povoou a terra também. E cada coisa que Deus criava, Ele olhava e dizia que era bom. No final da semana, no 6º dia da criação, quando Deus contemplou tudo o que Ele fizera, Ele chegou à conclusão de que tudo era muito bom. E veja uma coisa, o muito bom de Deus não se compara ao nosso muito bom. A escala de valores de Deus é perfeita. Mesmo quando aqui na Terra, quando aqui na cidade de Curitiba, nós temos um dia de céu azul, sol brilhante, o céu, quando olha para nós, chama de treva. Imagine o que não é o céu. Imagine o que não era a terra quando saiu das mãos do Criador. Veja, mesmo tendo havido a rebelião lá no céu, Deus criou uma terra perfeita, onde a temperatura era sempre a mesma, não havia nada, era dissonante, tudo era harmonioso, tudo era extremamente belo, tudo tinha um propósito de existir. Deus criou Adão e Eva e colocou num paraíso, no Jardim do Éden. De tão perfeito que era aquele lugar, passou a ser chamado de paraíso. Veja, a título de curiosidade, procurando ilustrações sobre o Jardim do Éden, eu encontrei esse mapa. E ali está em destaque onde provavelmente foi o Jardim do Éden. Porque em Gênesis 2, versos 11 a 13, Deus descreve o Jardim do Éden, os rios que cortavam o jardim, e ele fala do rio Pison, que circundava a terra de Cuxi, ou melhor, a terra de Avilá, onde a Bíblia diz que existia ouro, existia ônix, e ele descreve um outro rio que circundava a terra de Cuxi. Muito provavelmente o Jardim do Éden era nessa região, porque você sabe, o Jardim do Éden era aqui na terra. E veja só, Deus criou um paraíso, criaturas perfeitas, parecidas com Deus, felizes, vivendo em perfeita harmonia, e ainda eles tinham o privilégio, a Bíblia nos conta em Gênesis 2, que a cada tarde, no pôr do sol, Deus vinha conversar com eles. Deus vinha aqui na terra. Eles estavam constantemente em contato com os anjos de Deus. Por isso era chamado de paraíso. E o que aconteceu no paraíso? Gênesis 2,15 nos diz o seguinte: tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Gênesis 1:28 diz que Deus disse para Adão e Eva para encher a terra e sujeitar a terra e dominar sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, quando Deus criou o planeta Terra, colocou ali todas as criaturas que Ele criou, e para coroar a criação, Ele
cria Adão e Eva, ele entregou o domínio da terra para Adão. Adão era o dono da terra. Adão tinha o título de propriedade do planeta Terra. Deus entregou para Adão. Veja, no hebraico, a palavra guardar significa chamar, guardar contra intrusos. Ou seja, Deus advertiu, eles sabiam do perigo que eles corriam, né? Deus havia contado que um anjo lá no céu havia se rebelado contra Deus e que muito provavelmente ele viria tentá-los aqui na terra. Porque o que é que Lúcifer quis lá no céu? Ele quis dar um golpe de estado lá no céu. Ele quis destronar a Deus. Ele quis estabelecer no céu o trono dele. Não foi possível, obviamente, que Deus não permitiria isso. Ele agora está de olho na terra. Ele vê a terra recém-criada e é para cá que ele vem tentar dar o golpe aqui também. E Deus, ao criar suas criaturas, criou também com vontade própria, poder de escolha, inclusive de escolher não servir a Deus. E Deus fez um teste com Adão e Eva. Eles foram criados perfeitos, preste bastante atenção, eles foram criados para serem imortais. Mas a imortalidade desse casal estava condicionada à obediência. Então, Deus testou o caráter deles. Deus disse assim para eles: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa foi a advertência. Veja, se nós analisarmos o texto bíblico corretamente, se nós examinarmos detalhadamente, pedindo a orientação do Espírito Santo, já aqui nesse texto, o entendimento de que a alma é imortal já cai por terra. Porque se a alma, se o ser vivente criado por Deus fosse imortal, Deus não faria essa advertência. Deus está dizendo aqui que se eles pecassem, eles morreriam. Essa era a condição para que eles pudessem viver para sempre. Por que que Deus teria que permitir a morte? Porque se pecassem, como consequência do pecado viria o sofrimento. Para evitar que o sofrimento fosse eterno, que a degeneração da raça humana acontecesse para sempre, que o ser humano tivesse que viver para sempre, pecando e sofrendo as consequências do pecado, Deus teria que permitir que ele morresse. Porque senão, isso se alastraria pelo universo inteiro. Aí, em Gênesis 3, nós temos o relato da queda do homem. Nós temos aqui não só um relato, mas aqui nós vemos como a queda aconteceu. Qual foi a estratégia que o inimigo de Deus e o nosso inimigo também usou para que o pecado contaminasse a terra. E aí a Bíblia diz: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Veja, Lúcifer, quando foi criado, o mais perfeito, o sinete da perfeição, da criação de Deus. Agora ele procura na terra o animal mais perfeito, o mais inteligente, um animal parecido com ele. Aqui, ele usa já o método da camuflagem, da personificação. Nós vamos ver mais para frente. Continuando. Lendo outra vez. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente:
Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido e ele comeu com ela. Esse relato está em Gênesis capítulo 3, verso 1 a 6. Nós vamos voltar os slides para a gente poder ir analisando o texto. Veja. O animal mais inteligente, o mais perfeito. Né? Eu queria chamar a sua atenção que, como consequência da serpente ter permitido Satanás usá-la como um instrumento, o que Deus lançou sobre ela, a maldição que Deus lançou sobre ela foi que dali para frente ela rastejaria e comeria pó sobre o resto da sua vida. Isso indica que, até então, ela não rastejava. Né? E ela começa conversando com Eva, já lançando dúvidas, enganando, fazendo com que Eva parasse para pensar sobre aquilo que Deus exatamente tinha dito. Veja, Deus tinha dito que eles poderiam comer de todas as árvores, menos daquela que ele tinha separado, para que eles não comessem daquele fruto. E aí Eva responde que não, que de todas elas eles poderiam comer, menos daquela árvore escolhida por Deus. Dizendo que se eles comessem, eles morreriam. E olha a resposta. É claro que você não vai morrer. Olha a arrogância, a prepotência, desmentindo o próprio Deus. E ainda agiu aqui como age conosco hoje em dia também. Ela demonstrou interesse pelo bem-estar de Eva e disse assim, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, o que a serpente disse para Eva? Eva, o que Deus não quer é que você seja como ele. Porque, coitada de você, Eva, você só conhece o que é bom, você só conhece o bem. Deus não. Deus conhece o bem e o mal. Então, é tirania Deus querer proteger os seus filhos de entrar em contato com o sofrimento? É tirania de Deus querer impedir que um pai e uma mãe sepulte um filho? É tirania de Deus querer impedir o que nós vemos hoje, a degradação moral, a sociedade amoral em que vivemos hoje? É a tirania de Deus querer preservar os seus filhos de entrar em contato com isso? Esse era o objetivo de Deus, cuidar, proteger. Todo não de Deus é para proteger você, é para impedir que você sofra, é para impedir que você entre em contato com as obras, com a obra de Satanás, com as consequências trágicas do pecado. E a mulher viu que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu para Adão, e Adão comeu também. E assim estava instalada a desgraça no planeta Terra. Eva caiu pelo mesmo motivo que nós caímos também. Eva caiu porque ela se demorou na tentação. Ela ficou dialogando com o pecado. Ela sabia, ela estava diante de uma situação muito estranha. A serpente não falava. E agora ela via a serpente falando, comendo do fruto.
E se ela tivesse, no primeiro instante, quando ela percebeu uma situação estranha, se afastado, ela não teria caído. Por quê? Tentação não é pecado. O pecado está em você ceder à tentação. Satanás explorou a curiosidade natural de Eva. E ali, Eva, ao cair, ela colocou em dúvida a credibilidade naquilo que Deus tinha dito para ela. Ela preferiu dar ouvidos a Satanás do que aquilo que Deus tinha dito. E aí as consequências dessa transgressão, nós experimentamos, nós enxergamos, nós vivemos aqui, a cada dia nesse mundo. Veja, ao pecar, Adão entregou o domínio da terra para Satanás. Adão transferiu o título de propriedade que tinha recebido de Deus para Satanás. Por isso, nessa terra, o que nós vemos são as obras do reino de Satanás. Esse é o domínio dele agora. Veja o que Lucas 4:6 diz. Ao tentar Jesus, ele disse para Jesus: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e eu dou a quem quero. E o próprio Jesus, antes de ser preso lá no Monte das Oliveiras, ele disse: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. E aí nós vemos as consequências da obra satânica, como alguém disse ali, né? A obra de Satanás a gente vê todo dia. E é lógico que o poder de Deus, o amor de Deus, a solução de Deus também. Nós temos o sofrimento, as catástrofes, doenças, dor, morte, a consequência natural da rebelião contra o governo de Deus. E mais detalhadamente você encontra isso em 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 a 4. Por isso nós sofremos. 1 João 5,19 diz: o mundo inteiro jaz no maligno. Esse mundo hoje é propriedade de Satanás. E a Bíblia nos diz em Efésios 6,12 que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Olhe através das situações, olhe através das dificuldades e enxergue quem é que está por trás. Deus não tem culpa, foi escolha nossa, mas Ele tem a solução. Lá está escrito em Efésios 6,12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra Satanás e seus demônios, que estão por trás das dificuldades, das mortes, das doenças. Ele se delicia em espalhar as obras do seu reino satânico aqui nessa terra, que hoje está ainda sob o domínio dele. Mas Jesus já morreu na cruz. Nós vamos ver sobre isso. E olha que texto duro. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Aquele que vive em pecado pertence a Satanás. Filho de Deus é aquele que aceita Deus como Pai. Quando nós olhamos a humanidade, nós vemos criaturas criadas por Deus. Filhos de Deus são aqueles que escolhem a Deus como Pai. Veja, olha, o texto começa de uma forma muito dura, mas olha o final dele. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Foi para isso que Jesus nasceu, viveu e morreu nesse mundo. Para poder vencer a Satanás. Ele já venceu a Satanás na cruz. E venceu para que você pudesse vencer com ele também. A promessa do Salvador. Logo que o homem pecou, ao invés de criticar, ao invés de julgar, Deus ofereceu a solução. Em Gênesis 3,15, nós temos a primeira profecia bíblica.
lá está escrito, Deus dizendo, e porei inimizade entre ti e a mulher, ou seja, entre a serpente e a mulher, entre a tua semente, entre a tua descendência e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A primeira promessa, a primeira profecia de que o Messias viria para vencer o pecado, a morte e a Satanás. Agora, eu gostaria que a câmera focalizasse bem essa ilustração aqui. De um lado, de branco está Jesus, do outro, Satanás, e no centro está você. Estou eu. Nós somos o alvo do grande conflito. Preste bem atenção no que eu vou lhe falar agora. Satanás tentou dar o golpe de Estado no céu. Ele quis destronar a Deus. Ele quis colocar o trono dele acima do trono de Deus. Depois ele veio para a terra com o mesmo propósito, estabelecer o trono dele aqui nesse planeta. E hoje, o objetivo de Satanás é estabelecer o trono dele na sua mente. O que ele quer é assumir o controle da sua vida. E o plano é revelado. Veja, ao fazer a promessa do Messias, do Salvador, né, Deus começa ali a mostrar que ele tem a saída para o pecado, ele tem a saída para a morte. Em João 3,16 nos diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Apocalipse 12:11 ele diz, aqui Deus nos mostra o segredo da vitória. Lá ele diz, e eles o venceram, quem? O povo de Deus, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Priorizaram as coisas do reino de Deus. Priorizaram as coisas, o amor de Deus. A prioridade desses que não amaram as suas vidas até a morte é fazer a vontade de Deus. É colocar em primeiro lugar na sua vida esse Deus. É dar espaço para que esse Deus seja Deus. Veja, quando Adão pecou lá no Éden, e ele se deu conta do que ele tinha feito, ele se escondeu atrás das árvores. E Deus sabia, obviamente, onde Adão estava, mas ele saiu pelo jardim e chamando Adão. E disse, Adão, onde estás? E era como se ele estivesse dizendo, Adão, o que você fez? Você comeu da árvore que eu te disse para não comer? E Deus hoje chama você da mesma forma, ele pergunta para você, aonde você está? O que é que te impede de uma vida de companheirismo com Deus? O que ou quem é mais importante na tua vida do que Deus? Quem ou o que é prioridade na tua vida? Quando nós, na semana que vem, nós vamos estudar sobre o plano celestial de resgate. O que Deus fez nessa terra para resgatar esse planeta e os filhos dele que aqui estão. Quando nós olhamos, quando nós vemos a extensão do amor de Deus por nós, nós ficamos para quem nos ama como Deus. Quem é que te criou? Quem é que te mantém? Quem é que te salva? Quem é que supre todas as tuas necessidades? É esse Deus de amor. E a única coisa que ele te pede, veja o que está escrito em 1 Pedro 5,8, ele diz, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Fique atento, peça discernimento para o Espírito Santo, peça a Deus compreensão sobre as coisas
à tua volta, sobre as pessoas com quem você se relaciona, enxergue através do que você tem ao teu redor. E ele diz que esse adversário anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele não está preocupado com você, Satanás. O que ele quer é atingir o coração do Pai. Como ele não pôde destronar a Deus, ele se voltou contra Cristo. A questão pessoal de Satanás é contra Cristo. Como ele não pode destruir Jesus, porque Jesus é Deus, ele tenta destruir os filhos dele, os filhos de Deus. E o chamado de Deus para você, ele diz, hoje, se você ouvir a minha voz, não endureça o teu coração. Atenda, dê ouvidos ao que o Espírito Santo está falando para você. Dê ouvidos ao chamado de Deus. Nós estamos vivendo as últimas horas da história da Terra. Nós ainda estamos em tempo de salvação. Por isso, Deus pede para você em Provérbios 23, 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Qual é a única coisa que Deus pede? Deixa eu entrar na tua vida. Deixa eu me assentar com você. Deixa eu assumir o controle. Deixa eu cuidar de tudo para você. Deixa eu reproduzir em você a minha imagem e semelhança outra vez. Deixa eu desenvolver afinidade com você, para que quando Jesus voltar, você possa estar entre os salvos. Que essa seja a prioridade absoluta da tua vida, porque foi para isso que você foi criado. Você foi criado por um Deus de amor, para amar esse Deus e para ser amado e mimado por Ele. É isso que Deus tem para te dar, um céu onde ninguém mais vai sofrer, onde ninguém mais vai chorar, onde ninguém mais vai morrer. E pelo poder de Deus, porque Jesus morreu na cruz do Calvário, é para lá que nós vamos, você e eu. Acabaram de entregar aqui uma pergunta feita por alguém, provavelmente que está assistindo, que diz assim, se Deus sabia que Lúcifer iria pecar, por que Lúcifer foi criado? Por que Deus criou Lúcifer? Nós comentamos alguma coisa sobre isso. Por que Deus criou Lúcifer? Porque Deus poderia ter optado, sabendo, ele é presciente, sabendo do que iria acontecer, Deus poderia ter optado por encher esse universo de sóis, de galáxias, de planetas, e não criar as criaturas. Né? Mas acontece que Deus é amor. Deus precisa de criaturas para amar. Deus precisa extravasar esse amor, criando seres para serem amados, cuidados, supridos, mimados por Ele. E tem uma outra questão. O amor de Deus é tão perfeito, é tão intenso, que Ele respeita as criaturas que Ele ama. Ele deu o poder de escolha, Ele deu liberdade. Se Deus tivesse não criado ou já exterminado Satanás, se Deus tivesse evitado de criar seres para amar, a liberdade proposta por Deus seria uma mentira, porque a opção seria só a obediência. Né? Os anjos criados por Deus em primeiro lugar e depois nós aqui na terra, teríamos uma única opção, obedecer a Deus, porque senão seríamos exterminados. Né? Então, tudo que nós fazemos só tem sentido para Deus, a nossa adoração, o nosso culto, a nossa obediência só tem valor para Deus se for por amor a Ele, porque Deus é amor. E Ele nos amou primeiro. Mesmo sabendo quem nós seríamos, mesmo assim Ele nos criou. Porque Deus é amor. Que Deus te abençoe. Nós esperamos você na próxima semana, na sexta-feira, dia 6 de junho. Temos um encontro marcado. Você, eu, com o nosso amigo Jesus, com o nosso querido Jesus. Nós vamos orar.
Pai querido, Deus amado, Deus bendito, obrigada, Senhor, porque a Tua palavra nos revela a estratégia de Satanás. Nos revela, Pai Santo, os enganos, que ele trabalha com a mentira, que ele trabalha com a sedução, com o envolvimento, que ele se camufla, que dificilmente ele mostra a cara dele, como lá no Éden, ele usou, por intermédio da serpente, ele tentou Eva, e assim ele tem agido nesse mundo, Senhor. A Tua arma é a verdade, é o amor, é a cruz do Calvário, e Satanás joga sujo, Senhor. Satanás trabalha com a mentira, com o engano, com a sedução. Nos ajuda, Senhor. Nos dá o Teu Santo Espírito para que Ele nos dê discernimento e nós possamos olhar através das situações, através daquilo que nos é dito, que nos é feito, Senhor, para que possamos resistir à tentação. Porque a Tua palavra nos ensina que não existe poder nenhum, nem no céu, nem na terra, que me faça pecar. Nos ajuda, Pai Santo, a resistirmos no dia mau, a sermos firmes, a sermos sóbrios e vigilantes, para que o sacrifício que o Teu Filho Jesus fez na cruz do Calvário não seja em vão na vida de nenhum de nós. Pai Santo, permanece em nós, Senhor. Nos cerca com os Teus anjos, para que Satanás não tenha acesso, para que ele não encontre nenhuma brecha na nossa vida, Senhor, para que caiamos em tentação e no pecado. Nos liberta, Senhor, dessa escravidão, nos liberta do jugo do pecado, transforma a nossa mente, santifica a nossa mente e o nosso coração. E atendendo ao Teu pedido, Senhor, nós entregamos a nossa vida, o nosso coração em Tuas mãos, para que Tu nos conduzas e disponhas de nós como Tu melhor achares. Te amamos, confiamos no Teu poder e nos entregamos em nome e por amor de Jesus. Amém, Pai Santo. Amém, Senhor amado.